A paz de Cristo, amados irmãos, mais uma vez estamos no ar para compartilhar convosco a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é revestir-se do novo homem para vencer. Este é o nosso tema de hoje, que é na verdade continuidade do tema anterior. Tanto no tema anterior entramos mais no velho homem, fomos buscar, digamos assim, a essência do que efetivamente aconteceu, quais foram de facto as consequências da queda do homem. E hoje vamos fazer aqui, de facto, vamos entrar mais no novo homem. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação, vamos perceber o que efetivamente aconteceu em Gênesis e qual foi a consequência, digamos assim, da queda do homem. Nós vimos, como muito rapidamente, vimos que depois do homem cair, o que aconteceu? Que consequências aconteceram? Portanto, a alma do homem foi envenenada, entrou o veneno, entrou a contaminação. Ou seja, o homem desconectou-se de Deus. E como consequência dessa desconexão, entrou, digamos assim, o veneno do mal. O corpo humano mudou de natureza, tornou-se carne. E ao tornar-se carne, entrou o pecado. Aleluia. Outra consequência que nós vimos da queda é que o espírito do homem ficou mortificado. Nós vimos que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Portanto, o espírito é a parte, dentro do homem tem um espírito que é a parte que contacta Deus. E essa parte que contacta Deus, ela ficou mortificada. Ficou mortificada como consequência da queda, ela ficou mortificada. O homem foi desconectado de Deus, o espírito do homem que foi criado para conter Deus ficou mortificado. Outra grande consequência foi o homem caiu em pecado. Entrou o pecado. Entrando o pecado, entrou o quê? A desobediência. Outra grande consequência, o homem caído foi condenado. Também vimos isso. Uma outra grande consequência é, digamos assim, a maldição que foi decretada ao homem, que nós vimos lá em Gênesis 3, do verso 17 a 19. Portanto, isso é só para recapitular, e os irmãos que não tiveram podem, de facto, buscar o vídeo na nossa página, ou então, digamos assim, em casa, ruminarem essa palavra. Amém? Outra grande consequência, o homem foi expulso do jardim. Sendo o homem expulso do jardim, foi-lhe vetado o acesso à árvore da vida. Também vimos a semana passada de que quando Deus criou o homem, Deus o criou a sua imagem e semelhança. O fez do pó da terra, do barro. O criou então o corpo, alma e espírito. E colocou aonde? Colocou este homem no jardim. E no jardim, no meio do jardim, estava a árvore
da vida. A árvore da vida. Também estava no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era propósito de Deus que o homem se alimentasse da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a partir daí entrou o veneno. Portanto, também vimos que a árvore do conhecimento do bem e do mal representa o velho homem, representa o homem caído, representa o próprio Satanás, representa a morte, ela representa o ego. E a árvore do conhecimento do bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, de facto, é isto. Não era a vontade, não era do plano de Deus que o homem, de facto, se alimentasse. Porque foi a partir daí que entrou a contaminação, o veneno, a maldição. O plano de Deus era que o homem se alimentasse da árvore da vida. A árvore da vida também vimos que ela representava o próprio Pai, representa também o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Era que o novo homem se revestisse de Cristo, se alimentasse da árvore da vida, alimentasse de Cristo. Mas, infelizmente, o homem não alimentou-se e foi, como consequência, foi vetado a essa árvore da vida, foi expulso do jardim. Vimos que, de facto, Deus vetou o jardim. Podemos relembrar isso muito rapidamente, entrando em Gênesis 3, do verso 23 a 24. Eu ler a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, Deus colocou querubins para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Ou seja, o homem deixou, a partir daquela data, a partir de facto da desobediência, que o homem caiu, que entrou, digamos assim, a semente da corrupção, o homem ficou vetado, como consequência, vetado. Portanto, mas Deus, como é fonte de misericórdia, Deus não desistiu do homem. Imediatamente Deus lançou a boa nova. Também vimos isso. A boa nova. Deus pregou a boa nova para Adão e Eva. Pregou o evangelho, o primeiro evangelho que foi pregado por Deus. Está lá em Gênesis 3:15. Podemos ler rapidamente como recapitular. Gênesis capítulo 3, no seu verso 15. Passo a ler rapidamente a palavra do Senhor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. E aqui também vimos que a descendência da serpente, ela representa o próprio Satanás, que em Mateus 7 nós falamos que é a raça de víbora, que também é chamado em Mateus 13:38 os filhos do maligno. Portanto, o descendente da mulher, vimos que é Cristo Jesus, que nasceu da Virgem Maria e que feriu a cabeça da serpente.
Cristo feriu a cabeça da serpente na cruz. Aleluia. Portanto, Cristo é a boa nova que Deus pregou. Aliás, podemos ver mais à frente que Adão e Eva, para se cobrirem da sua nudez, não é? Deus teve que sacrificar um animal. E aqui entende-se que esse animal seja o cordeiro. E este cordeiro que prefigurava Cristo, que havia de ser, digamos assim, morto e morte de cruz, crucificado na cruz para a nossa redenção. Portanto, esta foi de facto a boa nova que Deus pregou para nós. Entrando aqui diretamente no nosso tema, que é revestir-se do novo homem, que é Cristo Jesus. Este novo homem que é Cristo Jesus, revestir-se do novo homem, revestir-se de Cristo. E a grande pergunta é: como revestir-se? Como revestir-se do novo homem? Como revestir-se de Cristo? Vamos ao nosso texto de base em João 3, no primeiro livro de João, no Evangelho de João 3, no verso 3 até 6, vamos ler. A isso, passo a ler a palavra do Senhor. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Palavra do Senhor. Portanto, é aqui a grande pergunta que fizemos: como eu posso me revestir do homem novo? Como eu posso me revestir de Cristo Jesus? Aliás, esta pergunta também foi feita por Nicodemos, vimos aqui, mas de uma forma diferente. Como pode um homem nascer sendo velho? É a pergunta de Nicodemo. Como pode um homem nascer sendo velho? Quizá seja a pergunta também de muitos em casa que nos estão a acompanhar neste momento. Continuando, Nicodemos questionou ainda: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não. Aqui nascer, o Senhor Jesus falou, nascer de novo. E ele vê, nascer de novo é o quê? É nascer das águas e do Espírito Santo. É nascer das águas e do Espírito Santo. Essa resposta de Jesus ainda precisa ser desmiuçada. O que é nascer das águas e do Espírito Santo? Aqui claramente Deus fala-nos do batismo. E fala-nos do batismo pela imersão nas águas. Amém? É aqui que significa nascer das águas. Aleluia! Nascer das águas e do Espírito Santo. Portanto, o batismo, aqui, o batismo é nascer de novo. Aqui o batismo, vimos também a semana passada que o batismo é a separação entre o velho
homem e o novo homem. É a separação entre o mundo e o novo homem. O novo homem que é Cristo, revestido de Cristo. Por isso, é necessário que o batismo, não é, aconteça pela via da imersão. Mas o batismo ela só acontece se houver um arrependimento verdadeiro. João Batista, que é o precursor de Cristo, ele pregou no deserto: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Arrependei-vos. Portanto, o precursor de Cristo, que é João Batista, ele pregava o arrependimento. Ou seja, para batizarmos, para entrarmos no batismo pela imersão das águas. Vamos ver que aqui mais adiante, que a imersão é matar o velho homem. Mas para entrarmos no batismo é necessário que haja um arrependimento verdadeiro, um arrependimento autêntico, verdadeiro, para abandonar as velhas práticas, para abandonar o mundo, para abandonar, deixar o mundo para trás, como vimos também na semana passada, para deixar o Egito e passar no mar. Aquela passagem do povo de Israel no mar representava quê? O batismo. O batismo. E o batismo é a separação, conforme dizemos, do velho homem e o novo homem. O batismo pela imersão nas águas é matar, é mortificar, é afogarmos o velho homem, a velha natureza, o homem terreno, afogar este homem. E quando ressurgir das águas, que aqui, nascer das águas, nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criatura revestida de Cristo. É que naquilo que Paulo fala, já não sou mais eu, em Gálatas. Já não sou mais eu, mas sim, Cristo vive em mim. Agora é Cristo. Nasce uma nova criatura. Esta nova criatura está revestida de Cristo. Esta nova criatura, ela reveste-se de Cristo, porque o Cristo é agora o Espírito. Já vamos ver aqui que Cristo é o Espírito. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos conferir isso em João 1:29. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, temos que nos revestir de Cristo, encher-nos de Cristo. Em Apocalipse 13:8, muito rapidamente vamos abrir Apocalipse 13:8, diz, posso ler rapidamente a palavra do Senhor: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, portanto eu estou a ler a parte B do verso 8º, do capítulo 13. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Há pouco tempo referíamos que o animal que foi morto em Gênesis 3:21, este animal que foi morto, que teve que cobrir a nudez de Adão e de Eva,
aqui é confirmado aqui em Apocalipse 13:8, que é o cordeiro. Por isso dizia, presume-se ser o cordeiro. Tanto aqui, o livro de Apocalipse, João confirma que é o cordeiro. Foi o cordeiro que foi emulado, foi morto, foi sacrificado. Portanto, foi morto o cordeiro para que Adão pudesse cobrir, Adão e Eva pudesse cobrir, para que Deus pudesse cobrir a nudez de Adão e de Eva. Portanto, podemos, de facto, prosseguindo com o nosso tema, que é revestir-se de Cristo. Lá o tema está revestir-se do novo homem. Aqui traduzido é revestir-se de Cristo. Aleluia. Revestir-se de Cristo para ser um vencedor. Para sermos vencedor neste mundo tenebroso, onde jaz o mal, é preciso revestir-se de Cristo. É preciso esvaziar-se, humilhar-se de nós mesmos e revestir-se de Cristo. Portanto, Cristo foi enviado para libertar a humanidade do poder do pecado. Deus Pai teve que enviar Cristo para libertar todos os pecadores, para libertar-nos do lago do fogo. Nós éramos tição. É uma tição. Estávamos destinados para o lago de fogo. Mas Deus não desistiu do homem. E enviou Cristo. Aleluia. Enviou Cristo para salvar-me do pecado, para salvar-me do mundo, para salvar-me do largo eterno. Em Cristo habita toda a plenitude. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Podemos conferir isso em Colossenses 2:9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Temos, de facto, perceber ainda que com a morte de Cristo, quais são, de facto, os benefícios que trouxe a morte de Cristo. Quais são os aspectos importantes e cruciais, vitais enquanto cristão, que a morte de Cristo trouxe? Que benefícios trouxe a morte de Cristo? Com a morte de Cristo, já falamos aqui, tirou o pecado da humanidade. Também referimos que com o benefício da morte de cruz, aí podemos, de facto, aqui obter o grande benefício. Qual é o benefício? De tirar o pecado da humanidade. Ela está em João 1:29, já referimos isto. Em Hebreus, podemos abrir rapidamente o livro de Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Para conferir que com a morte de Cristo, o inimigo, o diabo, Satanás, ele foi
destruído. Também já vimos isso. Em Gênesis, Deus já tinha de facto anunciado esse evangelho e conferimos isso depois no Novo Testamento, em Hebreus 2:14. Passo a ler a palavra do Senhor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Portanto, está aqui claramente, Cristo destronou o diabo, Satanás, o inimigo na cruz, pisou a cabeça. Cristo pisou a cabeça do inimigo, destronou o inimigo. Aleluia! Que grande benefício! Por isso nós devemos nos revestir de Cristo, porque em Cristo somos mais que vencedores. Portanto, ele destronou o inimigo, esse inimigo que nos tem atormentado. Não olha pela tormenta, ele já está derrotado, ele já foi derrotado por Cristo na cruz, foi pisado na cabeça por Cristo na cruz. Ainda há outro benefício: Cristo libertou a vida. Ou seja, com a morte de Cristo na cruz, liberou a vida eterna. Esta vida, como vimos há pouco tempo, que estava vetada. Vimos aí que o homem foi expulso do jardim e foi vetado a não ter acesso à árvore da vida. E nós vimos que a árvore da vida, ela prefigura o próprio Deus, prefigura Cristo Jesus. Com a sua morte, a morte de Cristo Jesus, liberou o quê? A vida, aleluia, a vida eterna, liberou a vida eterna, liberou a vida divina para nós. Hoje, graças à morte de Cristo, eu tenho acesso novamente à árvore da vida, eu tenho acesso novamente a Cristo, eu tenho acesso, digamos assim, a Deus. Eu revisto-me hoje, graças à morte, o benefício da morte de Cristo. Hoje eu posso revestir-me de Cristo, aleluia, ser um novo homem, revestido de Cristo, aleluia, aleluia. Aqui vimos que o apóstolo João foi quem viu que na cruz, Jesus na cruz, do seu lado saiu o quê? Sangue e água. Única pessoa que estava próximo da cruz, o apóstolo João, e ele viu que no lado de Nosso Senhor saiu o quê? Sangue e água. Sangue, conforme já vimos, para a remissão dos nossos pecados, e a água para nos dar vida e vida eterna, para nos dar Cristo, para ter acesso então à árvore da vida. Ele, porém, Cristo Jesus, não ficou só na morte, aleluia. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Deixa eu corrigir aqui. Deus o ressuscitou, Cristo dentre os mortos. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E depois de 40 dias, ascendeu aos céus.
E hoje, este Cristo, Ele se tornou o Espírito, aleluia. Espírito, o Espírito que dá vida. Cristo hoje é o Espírito. Por isso nós temos que cada dia revestir-nos do Espírito. O novo homem é um homem que está no Espírito, aleluia, que se reveste de Cristo Jesus. Porque Cristo se tornou o Espírito, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Benefício, o último Adão que é Cristo, aleluia. O último Adão que é Cristo, ele se tornou o Espírito, aleluia. O Espírito que dá vida. Este é um grande benefício. Podemos conferir isso em 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Passo a ler a palavra do Senhor. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia! Cristo é o espírito vivificante. Por isso, o homem, aleluia, novo, deve revestir-se de Cristo. Deve estar no Espírito, aleluia, para encher-se, revestir-se de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ao longo do seu ministério público, portanto, ao longo do seu ministério terreno, ele agiu segundo, não ao seu propósito, mas segundo o propósito de Deus. Ou seja, no ministério terreno de Cristo, Cristo não fez a sua própria vontade. Ele fez sim a vontade do Pai, aquele que o enviou. E é este o grande exemplo de Cristo nos passa hoje, nós que estamos aqui nesse ministério, no Ministério Internacional de Restauração. É nós não fazermos a nossa vontade, mas sim fazer a vontade de Deus. É nós nos despojar-nos do eu, despojar-nos do velho homem e encher-nos de Cristo, encher-nos, aleluia, revestir-nos de Cristo Jesus, aleluia, para fazer não a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, aleluia. Podemos conferir também em Mateus 26, 42. Passo a ler a palavra do Senhor. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Tanto aqui vemos a oração de nosso Senhor Jesus Cristo no monte de Getsemane, já pedir: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a vontade de Cristo, mas sim a vontade do Pai. Amém? E esse é o exemplo que Cristo passa para nós. É aqui, por isso nós devemos revestir-nos de Cristo, porque revestindo-se de Cristo, nós não fizemos a nossa própria vontade, mas sim, nós somos guiados pelo Espírito,
e fizemos a vontade do Pai, aleluia, fizemos a vontade de Cristo, assim nós somos encabeçados, aleluia, por Cristo. Portanto, revestir-se de Cristo é ser humilde, é obedecer, como Cristo referiu, é humilhar-se, e ser obediente. Humildade, vê lá a característica de alguém, de um homem revestido de Cristo, é alguém que se humilha, é alguém que obedece. Obedece o quê? Obedece à palavra de Deus, obedece Cristo, humilha-se, submete-se a Cristo e obedece à palavra de Cristo. Amém? Isso é muito forte. Revestir-se de Cristo é ter essa característica, é ter esta virtude de Cristo, de ser humilde, de ser obediente, é ter esta virtude, as virtudes elevadas de Cristo, de humilhar-se, de obedecer. Amém? Por isso, o nosso tema, revestir-nos de Cristo. Se não revestirmos de Cristo, não vamos conseguir nos humilhar, não vamos ser obedientes. Podemos ainda abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 30. Posso ler a palavra de Cristo? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Palavra do Senhor. Revestir-se de Cristo é revestir-se da personalidade de Cristo, revestir-se do novo homem é revestir-se da personalidade de Cristo. E a personalidade de Cristo tem virtudes. Ao revestirmos-nos de Cristo, conforme vemos aqui, nós vamos desfrutar da sabedoria de Deus. Lá em Efésios, muito rapidamente, veio aqui, não estava no plano da nossa lição, muito rapidamente, aquilo em Efésios diz: as riquezas insondáveis de Cristo. Entrar em Cristo é encher-se das riquezas insondáveis de Cristo, é encher-se da sabedoria de Cristo. Aleluia. Muito rapidamente, portanto, aqui há muitas virtudes a destacar aqui de Cristo, que nós, enquanto homens de Deus, precisamos dia após dia revestir-nos dela, apossar-nos dela, praticar-nos, quer dizer, esvaziar-nos de nós mesmos, do ego, para encher-nos de Cristo, para então podermos beneficiar da sabedoria. Cristo é sabedoria, Cristo é riqueza. Cristo, vimos aqui também em Coríntios 1:30, Cristo, 1 Coríntios 1:30, que é a sabedoria, a justiça, é a justiça.
Cristo é a nossa justiça. Quem está injustiçado deve revestir-se de Cristo, encher-se de Cristo para obter a justiça, porque Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santificação. Cristo. Quem quer ser santo, esvazia-se de si, enche-se de Cristo, revista-se de Cristo para ser santificado. Aleluia. Para ser santificado, para ser santo. Nós fomos chamados, está lá também em Efésios, fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Santos, irrepreensíveis. Esse é o chamamento que Cristo está a fazer a cada um de nós, a cada homem, para sermos santos. Para entrar em Cristo e para sermos santos. Para revestirmos de Cristo e sermos santificados. Aleluia. Glória a Deus. E para obter então aqui a redenção eterna. Aleluia. Que tão bom é revestir-se desse homem, Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Revestir-se de Cristo para submeter-nos. Se eu revestir-me de Cristo, eu submeto-me a Ele, submeto-me a Cristo. E submetendo-me a Cristo, eu estou a cooperar ao propósito de Deus restaurar a humanidade que foi usurpada lá em Gênesis. A humanidade foi usurpada. Vimos que esta humanidade foi usurpada lá em Gênesis. Mas Deus não desistiu de nós. Dentro do propósito eterno de Deus, Deus enviou-nos Cristo para que nós possamos nos encher de Cristo, revestir-nos de Cristo, encher-nos de Cristo, revestir-nos de Cristo, submeter-nos a Cristo, submeter-nos ao encabeçamento de Cristo para resgatar a terra, a humanidade. Aleluia. Aleluia. Portanto, o plano de Deus é resgatar a terra, a humanidade, aleluia, para restaurar ao formato anterior, a criação, conforme já vimos lá na criação, em Gênesis. Tanto o inimigo de Deus subtilmente entrou e, digamos assim, roubou. Mas Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu de mim, de ti, do homem. E nos enviou Cristo. Aleluia. Que tamanha graça. Uma graça não merecida. Cristo. Cristo em nós, a esperança. Aleluia. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Nós podemos entrar rapidamente em Efésios 1. Efésios 1. Para perceber o plano. Aleluia. Para percebermos qual é o plano de nós. O homem, ao revestir-se de Cristo, coopera, aleluia, com Deus para resgatar a humanidade, aleluia, não é? Que foi usurpada pelo inimigo. E em Efésios 1,
No capítulo 1, no verso 9 a 10, e pulamos rapidamente no verso 22, vamos ver isso. Passo a ler a palavra de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Aleluia. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Aleluia. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia. Rapidamente, 22. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e concedeu à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Portanto, vimos claramente, ao revestir-nos de Cristo, ao revestirmos do novo homem, Cristo Jesus, cooperamos com Deus dentro do seu propósito. Qual é o propósito? De fazer convergir tudo em Cristo. Qual é o propósito? É de toda a criatura estar novamente conectado a Cristo, a árvore da vida. Nós vimos que fomos expulsos do jardim e a partir daí ficamos desconectados. E qual é o propósito de Deus? Ao revestirmos-nos de Cristo, a entrar em Cristo, aleluia, a enchermos-nos de Cristo, nos conectamos, aleluia, à árvore da vida. Voltamos a ter conexão com Deus e passamos a entrar portanto, entramos dentro daquilo que é o propósito de Deus. Cooperamos com Deus no seu propósito de fazer subjugar tudo a Cristo, não é? Na qual Cristo é o cabeça. Portanto, a vontade de Deus é que todas as coisas elas sejam encabeçadas em Cristo. Ou seja, Cristo seja o cabeça de tudo e de todos. Aleluia. Portanto, hoje, na nossa sociedade, há um caos. Porque falta do encabeçamento. Tenho dado aqui vários exemplos. Os homens, na reunião dos homens. Se você pegar algum homem que já viveu portanto, na aldeia, criou galinha, se pegar uma galinha, pega a galinha e cortar a cabeça imediatamente da galinha, ela não morre. O que é que acontece? Ela fica ainda com vida e fica a balancear de um lado para o outro. Não tem cabeça. Hoje, as pessoas que estão no mundo estão assim, nesta condição, sem o encabeçamento de Cristo. Por isso a nossa missão de levar Cristo, de levar esse homem novo às pessoas, apresentar Cristo às pessoas, para que elas se possam revestir deste novo homem, arrependendo-se das suas práticas do mal, antiga, arrepender-se e entrar no batismo, batizarmos pela imersão, para afogar o velho homem e ao ressurgir, nasça o novo homem em Cristo Jesus. Esta é a missão que eu, você, todos nós, Deus nos incumbiu para cooperar com Ele, para pregar o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo Jesus. Essa é a missão, de levar às pessoas Cristo.
levar a pessoas a conhecer Cristo, para que eles se revistam de Cristo, para que toda a humanidade submeta-se a Cristo, aleluia, e o plano de Deus se cumpra para resgatar a humanidade, aleluia. Portanto, aqui em Colossenses 3, 11, diz o seguinte: nessa nova ordem da vida, não há mais diferença entre gregos e judeus, entre circuncisos e incircuncisos, entre bárbaros e cítaros, entre escravos ou pessoas livres, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos, aleluia. Cristo é tudo e habita em todos, aleluia. Mas ainda à frente, no verso 12, diz assim, estamos em Colossenses 3, 11. Lemos o 11, agora vamos ler o 12. O que é que diz aí o 12? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, palavra do Senhor. Revestir-se de Cristo é ser um eleito. Amado, tu és um eleito de Deus. Nós somos os eleitos de Deus. Revestir-se de Cristo é ser santo. Não é preciso você morrer. Não, já somos santos, aleluia. Em Cristo, estando em Cristo Jesus, revestindo-se de Cristo, da nova criatura, eu já sou santo, e aleluia, amado, santo e amados. Por isso nós nos tratamos santos, nós somos o povo santo de Deus. Amados, somos amados de Deus. E esse terno afeto, portanto eu estou a terminar aqui mesmo com esta, digamos assim, a aprofundar com este versículo que está aqui em Colossenses. Eu recomendo que leiam Colossenses, todo o capítulo de Colossenses. Portanto, aqui é muita coisa. Portanto, resumidamente, vem aqui no 13, para fechar então a nossa lição, perdão, no 12, no versículo 12, para fechar a nossa lição, que é revesti-vos, pois, como eleitos, aleluia, de Deus, de terno afetos, está aqui, de ternos afeitos de misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos. Essas são as virtudes elevadas de Cristo, aleluia. Ao revestirmos-nos do novo homem, temos que nos revestir destas virtudes elevadas de Cristo, aleluia. Esse tem que ser o nosso desejo, enquanto homens de Deus, de encher-nos de ternos afetos de misericórdia, ternos afetos de misericórdia, ternos, quer dizer, ser capaz de amar o meu próximo. Aqui é o labor de amor, aleluia. Ser longânimo.
tem que ser longânimo para com o meu próximo. Para com o meu próximo. Estar, encher-nos de afetos, ternos afeitos, e ser longânimo, não é? Encher-nos de bondade. Tanto Cristo é cheio dessas virtudes, da bondade. Aleluia, aleluia. Para além da bondade, é o que é a seguir? De humildade. De humildade. Mansidão. Tem que pedir a Deus todos os dias. Você, irmão, todos nós temos que pedir um coração manso, igual a de Cristo. Ter um coração manso, humilde, igual ao de Cristo. Portanto, este é o propósito de Deus. Que nós nos revestimos, revestir-se de Cristo. Revestir-se de Cristo. É ser o quê? Longânimo para com o meu irmão. Longânimo. Muitas das vezes murmuramos por causa dos nossos, do nosso próximo, do nosso irmão. Em vez de murmurar, vamos orar. Vamos nos encher destas virtudes de Cristo e orar a Deus pela fraqueza do nosso irmão. Em vez de murmurarmos, em vez de falarmos. Nós vimos o grande problema, porque o povo pereceu em Cádiz Barnea. Por causa do quê? Da murmuração e da desobediência. A murmuração. Então nós temos que pedir, temos que nos humilhar, encher-nos dessas virtudes de Cristo e nos humilhar, enchendo-nos de Cristo. E quando percebemos que há uma falha no nosso irmão, ter esse coração manso, humilde, longânimo, e orar para os nossos irmãos. Portanto, eu termino aqui hoje esta palavra, o nosso tema, com uma oração, pedindo, oremos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesta manhã, nós nos humilhamos, nós nos esvaziamos de nós mesmos, do eu, do ego, para revestir-nos de Cristo, para encher-nos de Cristo, aleluia, para ser então este homem novo, cheio de Cristo, para vencer todas as dificuldades, as tribulações em que nós estamos sujeitos. Só revestindo-nos de Cristo, do novo homem, conseguimos ultrapassar as tribulações. Pedimos, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que arranca de nós toda a natureza terrena caída do velho homem e infunda em nós mais da sua vida, mais da sua natureza, mais de Cristo, aleluia, aleluia. Infunde-nos mais de Cristo, Senhor, aleluia, aleluia. Tirando este coração de pedra e dá-nos um coração igual ao teu, um coração humilde, aleluia, um coração manso,
coração longânimo, aleluia, para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo, para que assim consigamos caminhar, Senhor, até que o Senhor venha, para que o Senhor nos aprove, aleluia, 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 para que em cada homem, aleluia, se forme, aleluia, aleluia, Cristo na sua plenitude, para que se forme o varão perfeito que é Cristo Jesus, até a volta de Cristo, e possamos ser aprovados, aleluia, 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 Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, oramos em nome do Senhor Jesus. Quem orou conosco, diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Assim chegamos mais ao fim de uma partilha, de uma reflexão da palavra. Vamos prosseguir. Amanhã, não se esqueça, temos o culto geral às 8 em ponto. Portanto, recomenda-se que possamos chegar um bocadinho mais cedo, antes das 8 horas. Portanto, vai haver o culto das 8 e depois o segundo culto às 10h30. Portanto, vamos chegar cedo, estar prontos aqui para enchermos mais de Cristo e podermos passar o Jordão e entrar na terra prometida, aleluia, em Canaã. Glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor, amém.